Em ti nada temeremos, pois firme estamos em ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada em frente eu irei, pois sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és puro, ó Criador. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Maranata, Vialcha. Vialcha, Vialcha, Maranata, ora Vialcha, 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 Maranata, ora Vialcha, 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 Maranata, ora vem, querido Vialcha. Veja a história do mundo, Fox. Nem você nem eu poderíamos salvar a humanidade de sua destruição. Então você planejou o final? Só mudei o cronograma. Todos morrem de qualquer forma. Como se sente agora? Em que isso ajudaria? Em uma semana estará morto.
que está me oferecendo? Um lugar na mesa principal. Seria uma pena não ter você. Eu não conseguiria me olhar no espelho. Muito menos você. Poderíamos começar um mundo novo, Fox. Você, eu, sua amada Scully. Nem mesmo que eu fosse para o inferno. Vai me falar sobre o inferno? Quando está no limite do inferno? Parece estar com febre. É a peste? Gripe aviária? Um tipo de rinovírus? Não é tarde demais, Fox. Temos notícias de última hora sobre os hospitais excedendo seus limites e abrigos temporários lotados. Mas a realidade é que claramente entramos em colapso. A mídia falha em cobrir a história, falhando em ver que o surto de antrax está abrindo caminho para uma epidemia de gripe e doenças bacterianas. Agora, caso encontre pichações como esta em sua vizinhança, pode suspeitar que seu DNA está sendo alvo de um lançamento de alumínio na atmosfera, também conhecido como trilhas químicas. Uma sistemática propagação de uma substância que desencadeia uma resposta genética. Casos em Nova York, Califórnia, por todo o país. Enquanto que aqui em Washington, a imunidade de germes comuns está caindo e lotando os hospitais da cidade. Watch out now, take care, beware the thoughts that linger, winding up inside your head. The hopelessness around you, around you. In the death night, beware. Beware of sin. Você sabe quem é o Papa Negro? O Papa Negro, Adolfo Nicolás, é o general supremo da Companhia de Jesus, ordem religiosa criada pelo padre Inácio de Loyola em 1534, com o objetivo principal de conter a reforma protestante, cujas ideias propagadas por Lutero conquistaram boa parte dos países europeus. De acordo com a profecia de São Malaquias, um bispo que viveu na Irlanda do Norte durante o século XII, em 1139, durante uma visita a Roma, ele teria tido uma visão na qual, diante dele, várias frases em latim surgiam identificando os 111 papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos.
Muitas dessas profecias eram precisas demais para serem consideradas meras especulações. Por exemplo, João 23, o Papa 107 na profecia, era identificado nas frases como pastor et nauta, ou seja, pastor e marinheiro. Antes de se tornar Papa, em 1958, ele foi o patriarca de Veneza, uma cidade marítima. João Paulo II foi chamado de Labore Solis, o que significa eclipse solar. Ele foi o único pontífice a nascer e a ser sepultado durante um eclipse solar. O Papa 111 da profecia é identificado pela frase de Gloria Olivae, ou seja, da glória das oliveiras. Este foi o Papa emérito, o penúltimo segundo as profecias, Bento XVI. No final da lista, São Malaquias proferiu uma frase perturbadora para a qual não há número. Na perseguição final à Sagrada Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. A profecia de São Malaquias continua valendo para os que acreditam nela. Apesar de o nome do novo Papa não ser Pedro, e de ele também não ter escolhido para si o nome Pedro II, como previa a visão do profeta, estudiosos lembram que o nome de São Francisco de Assis, de quem Bergoglio decidiu retirar o nome Francisco, é na verdade Giovanni di Pietro de Bernardone. Ao mesmo tempo, recordam que São Francisco de Assis também era romano, já que nasceu na Itália, em 1182, na época em que parte desse território fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. De acordo com as profecias de Nostradamus, um alquimista que viveu no século XVI, um rei negro no trono do Vaticano seria o último antes do mundo sucumbir ao apocalipse. Ele disse: a princípio haverá doenças letais como advertência, depois surgirão pragas, morrerão muitos animais, catástrofes acontecerão, mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e invasões do Rei Negro. Você acha que estes sinais estão evidentes em nossos dias? O Papa Francisco, além de ser o número 112, o último segundo São Malaquias, é também um jesuíta, o primeiro jesuíta a ocupar o trono da Igreja Romana. Além disso, as profecias relembram que o líder dos jesuítas, ordem a qual o Papa Francisco pertence, é chamado de o Papa Negro, devido à sua batina negra, em mais uma referência ao último Papa que deveria surgir antes do Apocalipse. Há ainda o fato de como o recém-impossado Papa Francisco se referiu à Argentina, seu país de origem, em sua primeira aparição como pontífice. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Meus irmãos cardeais foram quase até o fim do mundo para me buscar. Ele disse: I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Usar a expressão fim do mundo justamente para o Papa profetizado como o último da Igreja deixa uma conotação de ambiguidade no ar. Além disso, também pesa uma profecia feita em 1527 pelo monge de Pádua,
o mesmo que anos mais tarde publicaria as profecias de São Malaquias. Pádua disse que o último Papa chegaria a Roma de uma terra distante para encontrar tribulação e morte. Vale lembrar que, na Idade Média, a Europa era considerada o centro do mundo e a América do Sul ainda estava em processo de descobrimento. O superior-geral da Ordem dos Jesuítas, Adolfo Nicolás, tem tanta autoridade e exerce tal poder sobre seus comandados que é justamente por estes atributos chamado Papa Negro. Ele também tem cargo vitalício, a exemplo do Papa. O Papa Negro reside em Roma, na cidade de Jesus, perto do Vaticano, e de lá dá as ordens aos seus subordinados no mundo inteiro para que hajam em nome do Vaticano. Diz o escritor Eric von Phelps, dono do site Vatican Assassins, que nessa igreja também funciona a base geral dos Cavaleiros de Malta, a ordem mais poderosa depois da sociedade jesuíta. Os papas nada podem fazer sem o consentimento do general dos jesuítas, sendo submissos à sua interferência. Os Cavaleiros de Malta são especializados em altos negócios e atos de terrorismo. Segundo Phelps, o general dos jesuítas, bem como todos os altos membros da ordem, são feiticeiros luciferianos que celebram missas negras, vestidos e encapuzados de negro, praticando rituais de magia. IHS são as iniciais que estão no escudo da Ordem da Sociedade de Jesus. Eles ensinam o que significa Iesus Homo Sanctus, mas na realidade são as iniciais de Isis Horus Sebe, deidades pagãs que vêm logo abaixo do Deus Sol. Para Phelps, os jesuítas são os responsáveis por todos os conflitos mundiais e estão por trás de quase todos os assassinatos políticos e religiosos dos últimos 460 anos. Napoleão Bonaparte criticou fortemente a companhia, dizendo, inclusive, que esta se tratava de uma organização militar e não de uma ordem religiosa. O chefe é o chefe de um exército, não apenas um frade monástico. O atual Papa Francisco ascendeu ao trono do Vaticano em 2013, depois da renúncia do então Sumo Pontífice Bento XVI. É estranho, mas, com a saída de Bento XVI do pontificado, passa a existir 2 papas em Roma, um em atividade e o outro apenas nominal, chamado Papa Emérito, sem poderes, mas que conserva o título de Papa. O curioso é que durante o pontificado de Bento XVI, o então líder dos jesuítas, o também alemão Peter Hans Kovelbeck, em 2008, renunciou ao cargo. Bento XVI renunciaria ao papado 5 anos depois, em 2013. Ou seja, temos aí um acontecimento raro na história da Igreja Católica. Um Papa branco e um Papa negro contemporâneos renunciando a seus respectivos cargos, cargos estes que são vitalícios. Hoje podemos dizer que a Igreja Romana vive um episódio inédito em toda a sua história, com 2 papas brancos e 2 papas negros. Mas o que tudo isso quer dizer? Papas negros sempre existiram. Porém, o que está acontecendo nos dias atuais é diferente. O atual Papa, o Papa de número 112 segundo São Malaquias, o Papa Francisco, pertence à ordem dos jesuítas. É o primeiro sumo pontífice vindo da Sociedade de Jesus. Ou seja, agora tanto o general supremo dos jesuítas, o Papa Negro, quanto o Papa Branco, Francisco,
pertencem à mesma ordem. Ordem esta que é como o braço militar do Vaticano e que várias vezes no passado entrou em conflito com outras ordens e com a própria Igreja Romana. Todo aquele que pertence à Sociedade de Jesus deve obediência irrestrita e cega ao General Supremo da Ordem. Ou seja, o Papa Francisco é quem estaria sujeito às ordens do General Supremo, o Papa Negro, e não o contrário. No juramento da Companhia de Jesus, todo aspirante fala que está disposto a obedecer como um cadáver, se quiser pertencer à ordem. Sendo assim, as profecias de Nostradamus e de São Malaquias se confirmam. O Papa que aí está, o de número 112, o Papa do fim do mundo, na verdade, é quem estaria sujeito às ordens do Papa Negro, o líder da Ordem de Jesus, Adolfo Nicolás. Alguns acontecimentos curiosos tornaram estes últimos anos na Santa Sé ainda mais misteriosos. Horas depois do Papa Bento XVI renunciar ao cargo de Sumo Pontífice, em fevereiro de 2013, um raio atingiu a abóbada da Igreja de São Pedro no Vaticano. Em 26 de janeiro de 2014, durante a oração do Ângelus, as pombas soltas pelo Papa Francisco e por duas crianças que estavam com ele na ocasião foram atacadas por um corvo e por uma gaivota simultaneamente. Seria algum presságio? O corvo, por ser negro, representaria o domínio e autoridade de forças ocultas sobre o Papa, a pomba branca? O negro passaria a dominar sobre o branco? Na primeira votação do conclave que escolheria o substituto de Bento XVI, toda a iluminação da Basílica de São Pedro misteriosamente deixou de funcionar. Coincidência ou não, o que há de concreto até agora sobre Adolfo Nicolás, o Papa Negro, é que ele já anunciou em maio de 2014 sua renúncia ao cargo de Geral Superior da Ordem de Jesus, que deverá acontecer em 2016 durante a Congregação Geral da Companhia de Jesus. A questão é: dois sacerdotes, líderes da Sociedade dos Jesuítas, renunciam a seus cargos no intervalo de tempo relativamente curto. O antecessor, Peter Hans Koverbeck, abdicou em 2008 e o padre Adolfo Nicolás, que assumiu a ordem neste mesmo ano, deverá deixar sua liderança em 2016. Se considerarmos que este sacerdócio pode ser mantido até o fim da vida do General Supremo, estes fatos tornam-se ainda mais intrigantes. Por que renunciar a um cargo que é vitalício e em tão pouco tempo de sacerdócio? Por que abrir mão da chefia da ordem quando seu antecessor e contemporâneo também já houvera deixado o comando da Companhia de Jesus poucos anos antes? Quem deverá ser o próximo Papa Negro? Quem substituirá Adolfo Nicolás? Por ser jesuíta, poderia o Papa Francisco ser aclamado o novo General Supremo da Companhia de Jesus, tornando-se de fato o Papa Negro que Nostradamus profetizou? Quem viver, verá. Por fim, possivelmente algum católico já te falou que a denominação dele é a única representante do verdadeiro cristianismo, deixado pelos apóstolos, que são os únicos que mantêm as tradições do cristianismo primitivo. Será? Pelo que as evidências indicam, não. A Igreja Católica é claramente um sincretismo entre cristianismo e várias religiões pagãs, como a babilônica, egípcia e principalmente o mitraísmo, do qual derivam a maioria dos seus rituais e tradições. Bom, agora vamos mostrar para vocês os principais símbolos ocultistas que encontramos dentro da Igreja Católica.
O olho que tudo vê. É um símbolo de origem egípcia relacionado ao olho de Horus. É usado pelos ocultistas, maçons e católicos. A Igreja Católica diz que simboliza a onipresença de Deus, mas para muitos não é mais do que um símbolo do olho do príncipe deste mundo, Lúcifer. Cruz invertida. É claramente um símbolo que zomba de Cristo. É muito usado em rituais satânicos. É muito comum ver este símbolo em igrejas dedicadas a Lúcifer. Pentagrama invertido. É um dos principais símbolos do satanismo. Simboliza a queda da Trindade cristã e a ascensão do poder de Lúcifer. É muito comum usar este símbolo para abrir portais. O hexagrama. No ocultismo, é um selo comumente usado para invocação e controle de demônios, espíritos e anjos. Conta a lenda que o rei Salomão tinha um anel com este símbolo, com o qual lhe foi possível controlar 100 de demônios. A cruz torta. Símbolo usado por magos e feiticeiros do século VI. É um símbolo repulsivo da cruz de Cristo. Ele representa a imagem da besta. A cruz pátia. É um símbolo de adoração dos antigos deuses babilônicos. Foi frequentemente usada pelos sacerdotes desta religião. Lua crescente. É o símbolo pagão de adoração do deus Baal, assim como dos cultos da deusa mãe, seja ela Star, Astaroth ou Ísis. Pode ser encontrada em vários utensílios ligados à Eucaristia. Na atualidade, representa a religião islâmica. Roupas sacerdotais de Dagon. A indumentária do Papa é quase uma cópia exata da indumentária de um sacerdote pagão de Dagon ou Poseidon em outras culturas. Não é necessário fazer muito esforço para notar essas semelhanças. Não só na indumentária, sino também na liturgia. Vemos, por exemplo, nessa imagem, um sacerdote de Dagon espalhando água benta, como os ministros católicos fazem na atualidade. Em resumo, há muitos outros símbolos que ligam a religião católica com o ocultismo, maçonaria e a religião da Babilônia. Mas só colocamos aqueles que são praticamente idênticos, pois há muitos que têm pequenas modificações. A Igreja Católica tem uma desculpa para o uso de cada um desses símbolos. Mas mesmo assim, os irmãos católicos deveriam se perguntar: será isto uma grande coincidência? Ou é uma grande conspiração contra a Igreja Católica? Eu particularmente acredito que não. E a partir de agora, toda vez que você olhar para esses símbolos, lembre-se destas informações. Nada do que nós colocamos aqui é inventado ou falso. Você pode confirmar tudo isso em diferentes portais sobre ocultismo que existem na internet. Bom, isso foi tudo por hoje. Lembre-se que a verdade está contida na palavra de Deus e não nas tradições humanas. Até a próxima. Surgiu outra poderosa religião, a do Deus dos soldados, um salvador chamado Mitra. A lenda de Mitra apresenta notáveis semelhanças com a história de Jesus. Ele nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro. Dividiu uma última refeição antes de ser chamado ao paraíso. Depois ressuscitou e voltou à terra como Filho de Deus. Por volta de 200 depois de Cristo, seguidores de Mitra superaram em número os de Jesus de Nazaré. Se eu gostasse de apostas, provavelmente apostaria que o mitraísmo e não o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Essa religião era muito popular entre o exército romano, entre as legiões, e era muito popular entre os oficiais do Império Romano. Foram descobertos templos em honra a Mitra por todo o Império Romano, do centro de Londres até as montanhas da Romênia.
Eles eram construídos no subsolo e seus tetos muitas vezes eram decorados para simbolizar o cosmos. Um afresco do deus dominava cada templo. Ele sempre era imaginado montando um touro, tipo um rodeio. Ele puxa o pescoço do touro para trás e depois corta a garganta dele, e esse se torna o maior ato litúrgico do culto a Mitra. A iniciação de um novo membro do mitraísmo é feita através de um ritual secreto. O iniciado é vendado e suas mãos atadas. Seus laços com o mundo são simbolicamente cortados e seus olhos simbolicamente abertos. E quando o sacerdote de Mitra oferece a ele o reino do mundo, o iniciado precisa recusar dizendo: Mitra é minha única coroa. O novo seguidor somente poderá tomar parte na refeição sacramental depois de sua iniciação. O objetivo do ritual da refeição do culto mitraico, pão e vinho, é invocar o sangue e o corpo sacrificial de Mitra e do touro sagrado que ele matou. Não fica claro o que vem primeiro: a refeição de pão e vinho de Mitra ou o ritual de pão e vinho celebrado pelos cristãos durante a missa. No ano 200 d.C., depois da difusão do mitraísmo pelo Império Romano, ambas as religiões já estavam estabelecidas há muito tempo. Pode ser que as pessoas hoje fiquem chateadas com esse tipo de comparação entre a Eucaristia Sagrada dentro do cristianismo e a refeição mitraica. Certamente, nos primeiros séculos, os cristãos devem ter ficado com raiva disso, e a única coisa que eles podiam pensar diante disso era que o demônio fez os adeptos do mitraísmo imitarem a verdade da Eucaristia, que o demônio os fez fazer isso. As religiões misteriosas são clubes exclusivos. O mitraísmo é uma seita apenas de homens e talvez isso tenha levado ao enfraquecimento da religião. Esta pode ser a razão pela qual o cristianismo venceu. No ano 312 d.C., o imperador romano Constantino lidera um exército contra um rival pelo trono. O que estava em risco? O futuro do Império Romano. Pouco antes da batalha, Constantino tem uma visão da cruz na qual uma voz lhe diz: sob esse sinal, conquiste. Constantino adota o cristianismo e derrota o inimigo. Ele começa a conquistar todas as religiões opostas e cultos rivais que ameaçam o cristianismo e o império. Todas as religiões foram reunidas em uma, porque ter uma igreja e uma só teologia significava manter o império unificado em uma época em que o império estava desmoronando. No concílio de Niceia, em 325 d.C., Constantino solidifica a igreja cristã e faz dela uma única hierarquia, com ele mesmo como líder. Constantino e seus bispos escolhidos a dedo irão determinar quais evangelhos são considerados sagrados e quais deverão ser proibidos. Constantino legaliza o cristianismo. O império que executou Jesus agora leva sua religião à mais extrema posição. O herdeiro de Constantino, o imperador Teodósio, torna o cristianismo mandatório. Ano 391 d.C. Teodósio proíbe todas as religiões não cristãs. Altares de Mitra, Ísis. Mas muitas das ideias e tradições dessas outras religiões foram moldadas no cristianismo. Sem dúvida, uma das razões para o sucesso do cristianismo é que essa religião foi capaz de trazer ideias de outras religiões, principalmente das religiões misteriosas dentro do cristianismo. Mais tarde, a procissão da Santa Mãe, a refeição sacrificial do pão e vinho, e até o aniversário de Mitra, no dia 25 de dezembro, foram absorvidos pela tradição cristã. Só há espaço para um dos ramos do cristianismo, uma interpretação de Jesus no mundo romano. A religião outrora proibida no império torna-se a religião abraçada pelo imperador. Os rivais de Jesus outrora tão poderosos agora estão perdidos ou esquecidos. E contra todas as expectativas, a religião do humilde carpinteiro de Jerusalém acabou crescendo e se tornando a maior religião que o mundo já conheceu.